Pode? Bom dia a todos. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Daremos início com esta audiência pública ao processo de apreciação da Lei Orçamentária de 2015, alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 e alteração do Plano Plurianual de 2014/2017, que compreende, respectivamente, as análises dos projetos de lei 4.092/2014, 4.620/2014 e 4.621/2014, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 5 minutos, e aos demais interessados por 2 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Convidamos para vir fazer parte da mesa e prestar as informações necessárias o senhor Miguel Chueri, presidente do IPREF. Acompanhe o senhor secretário na mesa, a senhora Sônia, contadora. Senhor secretário, com a palavra por 30 minutos. Gostaria de solicitar o silêncio para manter a palavra do Miguel Chueri, que vai falar nesse instante. Então eu pediria encarecidamente o silêncio, por favor. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Eu vou fazer uma rápida exposição a respeito do IPREF e do seu papel, de forma a que todos possam compreender perfeitamente do que é que vamos estar discutindo aqui hoje. O IPREF é o órgão, o gestor único da Previdência Municipal. A Previdência Municipal, ela tem suas origens no ano de 64, quando foi criada por lei. À época, a Previdência, o conceito de Previdência incluía também a assistência à saúde, coisa que hoje é distinta. Mas, à época, tanto a Previdência Social como a assistência e a assistência à saúde, elas integravam o conceito de Previdência. Em razão disso, naquele momento foram criadas as coberturas, tanto previdenciárias como de assistência à saúde. O IPREF, hoje, ele mantém duas atividades. As atividades especificamente previdenciárias e a atividade de assistência à saúde, onde são atendidos alguns servidores remanescentes da época em que o IPREF tinha esta cobertura. Em 2005, nós tivemos uma alteração na legislação da assistência à saúde, foi extinta aquela forma de assistência e foram mantidos exclusivamente aqueles que já eram, à época, vinculados a ela. Aqueles servidores que, quando ingressaram no serviço público, então, esta assistência, essa modalidade, essa assistência à saúde, compunha o rol de coberturas da Previdência. Esses preservam o seu direito e esses são, então, aqueles servidores que são atendidos. Desde 2005 até, pela necessidade que teve o IPREF de se adequar à nova legislação federal que, desde 98, rege a Previdência e que exclui esta prestação, a assistência à saúde, então, aqueles servidores, a partir de então, eles têm exclusivamente a cobertura previdenciária. A cobertura previdenciária prestada pelo IPREF é a de aposentadoria e de pensão por morte. Outras coberturas que conceitualmente são previdenciárias também, eles não estão incluídas
no rol de atividades, no rol de coberturas prestadas pelo IPREV. E são prestados diretamente pelos órgãos empregadores. Um exemplo bem claro disso, o auxílio-doença. O auxílio-doença, embora seja uma cobertura previdenciária, não é prestado pelo IPREV. E por que isso? Porque nunca foi feito a regulamentação, criado um sistema de custeio para esta cobertura. Poderia ser? Poderia. Poderia ser administrado, embora o que a gente observe mais modernamente, o que se vê na legislação federal, inclusive a tendência é de que isso não ocorra, que os regimes próprios de previdência não mantenham esta cobertura, que isto realmente seja, esta cobertura continue sendo como é hoje no município de Guarulhos e na maior parte dos regimes próprios, onde o próprio ente empregador é que presta que oferece essa cobertura. Bem, então, este é o quadro geral e a razão por que muitas vezes as pessoas se perguntam por que é que o IPREV oferece uma cobertura de assistência à saúde para uns e não oferece para outros, porque o quadro é dessa maneira. Por outro lado, o quadro de servidores que tem cobertura previdenciária, aqueles vinculados ao regime próprio de previdência, são aqueles servidores efetivos exclusivamente. Também, até 98, era possível que os regimes próprios tivessem outros tipos de coberturas. Por exemplo, podiam incluir servidores comissionados, poderiam incluir os próprios senhores vereadores, era possível que houvesse essa inclusão. Hoje isto não é mais. Hoje, e desde 1998, já não é mais possível fazer isto. Então, hoje os RPPS podem incluir exclusivamente aqueles servidores integrantes do quadro de servidores efetivos, aqueles que ingressaram mediante concurso para um cargo do quadro efetivo. Então, são esses hoje os servidores que nós temos. Isto significa que o IPREV hoje tem, então, sob a sua cobertura, 3.100 servidores entre ativos e inativos. São cerca de 1.400 servidores inativos e 1.600 servidores ativos em todo o município. Digo em todo o município porque são os servidores da Câmara, os servidores da Prefeitura, os servidores do SAAI e os servidores do próprio IPREV. E futuramente da agência ambiental também, né? Essa agência também, esses servidores, se efetivos, né, do quadro efetivo, certamente terão também a cobertura do nosso regime próprio de previdência e, portanto, vinculados ao IPREV. Bem, na nossa assistência à saúde, o número de servidores, aliás, não apenas de servidores, mas entre segurados e dependentes é de aproximadamente 2.500, né? que tem a cobertura da nossa assistência à saúde. A forma de custeio dessas duas áreas. É importante ressaltar que até também, para se manter adequado à legislação previdenciária federal que nós devemos, de observância obrigatória, a nossa atividade previdenciária é completamente segregada, completamente isolada da atividade de assistência à saúde. São orçamentos distintos que são executados de forma distinta e que em nenhum momento se contaminam. Então, em nenhum momento, eles são completamente separados, o orçamento separado e toda a contabilização é separada. É como se fossem dois entes realmente, duas atividades que não se comunicam de nenhuma forma. Bem, e a forma de custeio desse serviço? A assistência à saúde,
até nós fazermos as mudanças na Previdência e na assistência à saúde, os servidores contribuíam com 8%, e isso era destinado exclusivamente para as prestações de assistência à saúde e pensão por morte. Esses recursos eram destinados exclusivamente para isso. Eram 8% de contribuição do servidor e outros 8% de contribuição do ente empregador, Câmara, SAAI ou Prefeitura. Isto era realmente um volume considerável de recursos que permitia um padrão de atendimento muito bom. Quando foi preciso segregar Previdência e assistência à saúde, foi preciso instituir também uma contribuição previdenciária. E esta contribuição a contribuição do trabalhador é de 11%. Não era possível manter o mesmo padrão de contribuição anterior para a assistência à saúde, dos 8%, porque isso seria excessivamente oneroso. Na verdade, seria insuportável para o trabalhador fazer esta contribuição. Então, o que nós tivemos, no momento em que se criou a contribuição previdenciária de 11%, mudou-se a forma de custeio da assistência à saúde. Então, nós temos hoje uma tabela de contribuição para a assistência à saúde daqueles participantes, que obedece a uma tabela por idade. Então tem uma tabela específica para isso e não se trata de uma contribuição sobre a remuneração. Bem, o conjunto de receitas que custeiam a assistência à saúde são uma contribuição do servidor, uma contribuição do ente empregador, que agora foi muito reduzida, era uma contribuição de 8% igual do servidor. Hoje, a contribuição do ente empregador é de 5%, não da remuneração, mas da contribuição do servidor. Então, é uma contribuição irrisória mesmo, né? São valores muito pequenos. Além disso, tem as coparticipações no uso de cada serviço de assistência à saúde. O segurado ele paga uma coparticipação e, finalmente, um aporte que é feito pelo ente empregador para cobrir as deficiências de caixa aí. Naturalmente, quando você tem uma assistência como essa e você é obrigado a reduzir essas contribuições, isso daí nós criamos. Não foi feito um estudo para a manutenção deste serviço, né, desta assistência à saúde, através dessas contribuições regulares. Os estudos, na verdade, apontaram que isso teria uma crônica deficiência de recursos. Então, o que é que se criou? A própria lei cria um mecanismo. Ok, então o ente patronal cobre o que faltar a cada mês. Então, é uma forma de custeio, né, que faz com que o caixa da saúde tenda a zero a cada mês, porque você apura as despesas, você recolhe as contribuições, sempre menores, e aí se faz o aporte da diferença. Então isso aparece no nosso orçamento, né? E cria assim a impressão, puxa vida, mas por que o município sempre tem que aportar? Ué, porque não criou outra forma de custeio, né? Se você criasse uma forma regular que fosse suficiente, você não faria isso. Mas a forma que se criou na época foi exatamente esta, de cobrir essas, faz uma contribuição, não era possível instituir uma contribuição maior, você cria uma contribuição menor e cria essa forma aqui. Bem, isso em suma é a forma de custeio da nossa assistência à saúde. A forma de custeio da Previdência. Na Previdência nós temos dois grupos de servidores. Nós fizemos uma segregação de massa porque nós tínhamos a necessidade de criar um regime de previdência que atendesse às disposições da legislação federal, que é um regime contributivo, sustentável, capitalizado, etc. E nós não tínhamos nada disso. Nós tínhamos, a nossa previdência funcionava em regime de caixa, como funciona
o INSS com suas aposentadorias. Arrecada, paga a cada mês. E o Tesouro cobre as deficiências de caixa apuradas. Nós tínhamos exatamente isso. Falou, bom, em algum momento nós temos que passar para um regime capitalizado. Como é que foi feito? Foi feito o seguinte: aqueles servidores que ingressaram até o dia 11 de outubro de 2000, eles foram reunidos naquele grupo que nós chamamos de grupo financeiro. O que é esse grupo financeiro? Ele continua exatamente da forma como era, constituindo os seus benefícios já concedidos, ou quando vier a ser concedidos, o quê? Encargo do Tesouro. Que esta é a regra para todos, era a regra para todos. Aqueles que ingressaram a partir do dia 12 de setembro de 2000, foram reunidos num grupo que foi então chamado, que nós chamamos do grupo capitalizado, que é isto que ele efetivamente é. As contribuições dos servidores de 11% sobre a sua folha salarial, assim como a contribuição do ente patronal de 11,2%, estas contribuições todas são reunidas e aplicadas no nosso fundo, que constitui aquelas reservas do fundo capitalizado que aparece, né? Para constituir isso aqui, no nosso orçamento tem lá na despesa, então você vê que tem cerca de 3 milhões ali que serão destinados para este fundo. O que é isso? É o resultado dessas contribuições. É exclusivamente oriundo dessas contribuições, contribuição do trabalhador e contribuição patronal, 11% do trabalhador, 11,2% da contribuição patronal. Isto vem compondo este fundo capitalizado, que este fundo deverá ele só responder pelos benefícios desses servidores. Então isto, no futuro, ele vai desonerar o Tesouro da obrigação de pagamento desses benefícios. Então o fundo capitalizado é, sem dúvida nenhuma, a melhor forma de você assegurar a cobertura previdenciária para os servidores. Bem, eu acho que, de modo geral, é isto que dá este quadro para vocês do que é, como funciona o IPREV. O grupo, perdão, eu falei do grupo capitalizado, mas eu não disse do grupo financeiro. O grupo financeiro, então, como é que ele funciona? Nós temos um grupo financeiro que tem nós temos um número de servidores que estão aposentados. E como é que se faz? Você recolhe. No grupo financeiro, continua funcionando em regime de caixa. Então, nós fazemos a arrecadação da contribuição naquele mês, da contribuição dos servidores, da contribuição patronal. E efetuamos o pagamento do benefício. Sim, mas há uma deficiência, falta dinheiro. Porque só a contribuição, num regime de caixa como esse, naturalmente isso não cobre toda a despesa. Então o que é que acontece? Isto você tem então um aporte para complementar aí o que nós chamamos de integralização da folha, que é esta obrigação patronal. Então, para cobrir essa diferença destes benefícios, o Tesouro, então, aporta todo mês a diferença para isto aqui. Isso aqui é um grupo, o grupo financeiro é um grupo que tende à extinção, né? Já que ninguém mais entra nele, só sai, né? A forma de sair, naturalmente, é por morte, né? do beneficiário aí. Então, este é um grupo que tende à extinção. Ele vai dessa forma, enquanto que o grupo capitalizado, por sua vez, né, ele deverá se manter, este sim, deverá ter uma longa, aliás, uma existência permanente, porque você sempre terá novos ingressantes e novos saindo. O que é que nós temos de ação mais importante em curso? O que nós temos de ação mais importante em curso é essa ação de governo que tem aparecido na imprensa, às vezes, é o projeto de adoção do regime jurídico único para todos os servidores do município. Esse é um projeto da maior importância, porque ele vai
Os estudos que nós fizemos estudos atuariais, e eles projetaram uma situação muito favorável para a adoção neste momento. Neste momento, nós ainda temos estudos definitivos para fazer, mas os preliminares foram favoráveis. Nós podemos constituir um regime próprio de previdência para abranger a maior parte dos servidores que hoje integram o quadro de seletistas, que poderão migrar, poderão ser absorvidos como servidores efetivos, desde que preencham as condições, quer dizer, desde que tenham ingressado mediante concurso público, desde que não se encontre às vésperas de aposentadoria, porque você tem necessidade de que eles também contribuam durante algum tempo para isso. Então nós temos hoje este estudo, eu acho que é a ação mais importante. Nós estamos em curso aí, a Secretaria de Administração, acho que também na sua apresentação mencionou os estudos que estão fazendo para isso. Nós reputamos isso como a ação mais importante que nós temos para o IPREV. O restante que nós temos de ações para o ano que vem são ações de manutenção dos nossos serviços, dos nossos atendimentos, e que temos procurado fazer o aperfeiçoamento. O nosso orçamento, que os senhores tomaram conhecimento, ele prevê para a saúde receitas da ordem de pouco mais de 17 milhões, muito melhor do que em anos anteriores, que a gente tinha essa receita bastante subestimada, a despesa, isso vinha muito subestimado. Nesse ano aqui isso já está bem mais próximo, porque, para vocês terem uma ideia, no ano anterior, né, para 2013 e 2014, nós tínhamos o nosso orçamento de 2014, né, ele previa recursos inferiores ao nosso dispêndio de 2013, quer dizer, era óbvio que não era possível que ele se realizasse, então nós tivemos então foi preciso suplementar essas dotações. Nesse momento aqui nós temos nós estamos projetando encerrar o ano com uma despesa em torno de 14 milhões e meio, 15 milhões, e nós estamos projetando 17.300. Isso nos parece bem razoável, capaz de cobrir aí o aumento de custo do serviço de saúde, que tem sido também um aumento bastante expressivo nos últimos anos, mas que nós estamos fazendo uma gestão muito forte nas despesas de assistência à saúde, de modo a conseguir aqui buscar conter os gastos sem reduzir a qualidade ou as coberturas que nós oferecemos. O restante do nosso orçamento, ele é praticamente todo constituído de folha de pagamento, né? Então o que nós temos aqui são as projeções de benefícios e de folha de pagamento. Basicamente é isso. Só quero destacar para vocês que nós temos aqui uma previsão, não é, de que aquela integralização da folha, ela some cerca de 81 milhões para o ano que vem. Então essa é uma situação que ela só tem crescimento, praticamente crescimento vegetativo, na medida em que não ingressam novos servidores. Esse é um encargo do Tesouro que ele construiu ao longo de dezenas de anos, em que os servidores ingressavam na forma como era, né, antigamente, o serviço público, em que todos os benefícios eram sempre encargo do Tesouro. Hoje é isso aqui, né? Como eu disse, esse é um grupo que tende à extinção, mas no longo prazo, naturalmente, né? Bem, eu acho que essencialmente, né, aqui eu destaquei para os senhores aí o que são as principais ações, as principais características do nosso serviço e as informações mais importantes. Todos os senhores já conhecem o projeto e eu fico à disposição para responder a perguntas. Concluída a explanação do senhor presidente Miguel Cheri, passo a palavra aos colegas vereadores, caso queiram fazer algum questionamento por 5 minutos. Não havendo nenhum questionamento, eu teria 2 questões a fazer ao senhor.
Por que que o repasse, chegou a informação para mim que tem um repasse que a Câmara Municipal faz para o IPREF, e por que que este repasse está sendo devolvido? Se o senhor sabe esclarecer para a gente, enquanto aqui vereador, essa situação. Uma outra questão também envolvendo a Câmara Municipal, tem alguns servidores que já implementaram as condições para a sua aposentação e o requereram. No entanto, o IPREF está travando a concessão deste benefício. Se o senhor tem como também, da mesma forma, esclarecer para a gente essa situação. Desta forma, passo a palavra ao senhor para as respectivas respostas e considerações finais. Pois não. Bem, eu acredito que essa pergunta a respeito de repasses são feitos pela Câmara que são devolvidos, que o senhor presidente está se referindo às contribuições que a Câmara vinha descontando de servidores que, por decisão judicial, tiveram os seus enquadramentos como servidores efetivos declarados nulos, ilegais e nulos. Então, essa decisão, isso foram atos praticados há muito tempo pela Câmara, foi um processo que se arrastou por bastante tempo, mas que finalmente a decisão do Judiciário de que os atos foram ilegais e que, portanto, eram atos nulos e que não geraram qualquer efeito, essa decisão transitou em julgado. Transitou em julgado, estava sendo a Câmara, o presidente da Câmara foi intimado a dar cumprimento à decisão, e o IPREF, tendo tomado ciência da decisão, precisou excluí-los. Porque, como eu disse aqui, na minha exposição, só podem integrar o quadro do regime próprio de Previdência Social os integrantes, os ocupantes de cargo efetivo. Antes da Constituição de 88, nós tínhamos uma situação que era o seguinte: servidores que ingressavam em comissão, servidores que tinham um vínculo seletista, eles eram comissionados em cargos de provimento efetivo. Isto era uma prática corrente aqui e em outros municípios. A partir da Constituição de 88, isto não foi mais possível, isto não era mais legal. Entretanto, servidores da Câmara de Guarulhos permaneceram nessa situação, né? Houve um ato do presidente que os enquadrou em cargos de provimento efetivo. Isso foi declarado um ato nulo pelo Judiciário, e essa é a razão por quê? Tendo sido eles desligados do nosso regime próprio, nós não podemos receber a contribuição. Então a Câmara fez ainda por algum tempo, ela fez devoluções, acho que tem a impressão, não está mais fazendo, né? Não tem mais enviado, né? Não, isso daí foi uma situação que permaneceu alguns meses e agora não está mais. Então a devolução foi em razão disso. Eles agora, se permanecem como servidores comissionados, devem estar ligados ao regime geral de previdência, e é obrigatório que a Câmara faça essa vinculação e as contribuições para o INSS. Quanto àqueles servidores que alegadamente preencheram as condições para aposentadoria e ainda não tiveram o seu direito reconhecido, na verdade, os que eu tenho conhecimento são exatamente servidores desse grupo, né? Que foi considerada nula a sua vinculação ao quadro efetivo e, portanto, nula a sua vinculação ao regime próprio. Então, eu sou impedido de conceder a aposentadoria. Eu não posso fazer isso. A concessão da aposentadoria, vereador presidente, é um ato vinculado. Isso não depende da minha vontade. O servidor que demonstra o seu direito, independente de simpatia, antipatia, divergência política, eu não posso fazer esse olhar, não posso sequer retardar. Preenchidas as condições, eu imediatamente concedo. E assim tem sido. Agora, não preenchidas as condições, eu não posso também absolutamente conceder um benefício. Esse é um ato absolutamente vinculado. Quem tem direito recebe, esse não é um ato que dependa da vontade do gestor.
Presidente, então, diante da sua colocação, eu me sentiria no dever de fazer uma questão complementar, considerando, eu sei de qual é a situação que o senhor se refere, considerando essa questão desses servidores, que é uma ação judicial que começou lá pelo idos de 1996, e, salvo engano, a portaria que os nomeou é do início dos anos 90, 93, alguma coisa nesse sentido. As contribuições que foram vertidas até então, qual seria o encaminhamento jurídico, já que o IPREF não vai reconhecer administrativamente a aposentação desses servidores? O IPREF vai tomar alguma atitude, vai aguardar a reclamação caso a caso, porque foram contribuições aí por longos anos, né? E eu faço essa pergunta ao senhor por conta de que nós também somos questionados nesse sentido. Passo a palavra ao senhor para eventual esclarecimento a respeito. Durante parte desse tempo, essas contribuições, elas se destinavam à cobertura de assistência à saúde e pensão por morte, exclusivamente. Então, a contribuição que foi feita num período em que a pessoa gozou do benefício da assistência à saúde, eu acho que não tem discussão, ele pagou por aquilo que usufruiu, ou por aquilo que ficou à disposição dele, tem ou não utilizado, não é? A partir do momento em que é feita a modificação nessas contribuições, vejam, estes servidores, se integrantes legítimos do RPPS fossem, eles seriam do grupo financeiro. E do grupo financeiro, então toda a sua contribuição vem a substituir o quê? Um encargo do Tesouro. Então, certamente, se houver alguma compensação a ser feita, há de ser feita pelo Tesouro, mas de qualquer forma não teve nenhuma provocação nesse sentido. Se houver, a gente vai ter que examinar em detalhe. Fica difícil assim, de momento de dar, mas essas são as coisas, as implicações que me ocorrem no momento. Perfeito, presidente. Dessa forma, vejo que não tem mais nenhum questionamento por fazer. Passo a palavra ao senhor, caso queira, para suas considerações finais. Eu só quero agradecer ao senhor presidente, a todos os senhores pela paciência aqui, pela oportunidade de expor mais uma vez aqui o que são o papel do IPREF e os nossos projetos. Muito obrigado a todos. Assim sendo, não havendo mais matéria ou questão a ser tratada na presente audiência pública, declaramos a mesma por encerrada.